se reunir, ninguém pode Isso. proibir essa. Já que você comentou, já deixa eu ver aqui na internet. Bom dia a todos. Bom dia, Lígia. Bom dia. Nunes Marques. Deixa eu abrir aqui. Nunes Marques decide que estados e municípios não podem proibir cultos e missas. Bom dia. Bom dia. Mas Luiz, é provisório, é em caráter liminar. É provisório. Então, ainda cabe uma decisão, é uma decisão individual dele, tomada ontem, no sábado, que libera isso tudo. Mas deixa eu ver aqui. É uma liminar, então ela ainda vai ser, por ser uma liminar, provavelmente ainda vai ser analisada pelo STF. Então é aquela coisa que os repórteres costumam fazer. É um furo de reportagem que o cara quer fazer, então ele já põe em evidência, né? Mas ainda tá, inclusive aqui, pronto, não preciso dizer mais nada. Eu bati o olho aqui. A liminar, isso aqui no G1, tá? Na área de política do G1 de 14 horas atrás. A liminar terá de ser analisada pelo plenário do STF em julgamento ainda sem data definida. Isso aí demora. Vamos ver a explicação aqui. Ele tomou a decisão em uma ação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que questionou decretos estaduais de Piauí e de Roraima, quer dizer, uma coisa longe da gente aqui ainda, e municipais de João Monlevade, em Minas, e Macapá, e de Serrinha, na Bahia, que suspendem celebrações religiosas como medidas de enfrentamento à pandemia. Então, de qualquer forma, a informação que nos importa é que ainda vai ser analisada pelo plenário do STF. Mas é bom, eu já tinha em mente de acompanhar isso, porque se se realmente for possível reabrir, a gente precisa se organizar, né? Organizar tudo para fazer o presencial já no próximo domingo. Se for o caso, já fazer no próximo domingo. Vamos começar, Otávio? Sim, desculpe, Valdir, são 9h07, já está tudo pronto, gravando e tudo. Só fechar os microfones, me dê um instante, por favor. Ok, desculpem todos. E aí, Valdir, você abre o seu microfone. Me perdoe, Valdir, me empolguei, como sempre. Bom dia a todos, irmãos. Agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês nesta manhã. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jeremias. Nós paramos no capítulo 35. Vamos a partir do versículo 1 do capítulo 35. E os irmãos estão a par de que nós estamos apenas destacando alguns versículos de cada capítulo para nós podermos ter um entendimento sobre o que o livro de Jeremias nos traz de ensinamentos para os dias atuais. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos começar com uma oração. Santíssimo Pai, estamos na Tua presença nesse momento, sempre com o propósito de louvar e glorificar o Teu nome, de exaltar a Ti, ó Pai Celestial, de reconhecer o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que guarda, nos livra de todo mal, Pai. O Senhor é soberano, tem domínio sobre todas as coisas. Por isso, nós lhe agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta manhã de domingo reunidos, nesse primeiro momento, para estudar a Tua palavra e logo após nós prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Ó Pai Celestial, Espírito Santo, esteja à frente de todas as atividades, para que nós possamos falar somente coisas que sejam do Teu inteiro agrado e que sirva para o nosso crescimento espiritual. Lhe agradecemos
Pai, porque o Senhor tem colocado sua mão poderosa sobre a vida de cada irmão em Cristo Jesus, fazendo sempre o melhor, Pai, de acordo com a tua vontade. Ó Pai Celestial, esteja com a nossa irmandade reunida no mundo inteiro, Senhor. Nós lhe agradecemos por tudo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade com o livro de Jeremias. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo aqui. O modo de apresentação. Já está no modo de apresentação. E o capítulo 35 nos traz um exemplo para pensar. O Valdir não está projetando. Deus Não está compartilhado. projetando. Não está compartilhado. Ah, já errei. Deixa eu ver aqui, irmão. Sempre cometo esse erro, né? Vamos ver. Não é um erro, Valdir. Um engano. É um engano. Pronto, agora sim. Agora está já... compartilhando, né? Sim, mas ainda não uma apresentação. Agora? Agora sim. Desculpe. Ah, tá. Desculpe, hein? Desculpe pelo meu engano. Então, como eu estava dizendo, no capítulo 35, nós vamos ter um exemplo para pensar, para avaliar. Tá certo? Deus, ele vem se esforçando a todo momento, através do profeta Jeremias, procurar fazer com que o povo de Israel se conscientizasse de que estavam andando no pecado, se conscientizassem dos seus erros, voltassem para ele, e aí ele evitaria o castigo que estava reservado para aquele povo, que era o cativeiro e a morte de muitos judeus por causa do pecado. Nós já conversamos sobre isso. Deus é amoroso, ele procura de todas as formas proteger e beneficiar os seus filhos, mas ele não pode tolerar o pecado e o afastamento que as pessoas muitas vezes fazem de Deus. E não era diferente naquela época com o povo de Israel. Então ele conversa com Jeremias, aí do versículo de 1 a 10, e manda Jeremias buscar um povo para servir de exemplo. Vamos ler o versículo de 1 a 10. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Então Jeremias faz aquilo que Deus havia ordenado. Busca um povo, os recabitas, que era um povo nômade, que peregrinava pela região, e manda Jeremias colocar taças de vinho na frente daquele povo, de todo o povo. E Jeremias faz como Deus havia ordenado. E aí no versículo 6 nós vemos a reação do povo recabita. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não fareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas
habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não temos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tudo que fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Então nós vemos uma obediência extrema de um povo que obedece e arrisca as orientações que lhes foram dadas. Jonadab foi um ancestral dos recabitas e adorador de Deus. Nós podemos encontrar isso no livro de 2 Reis, no capítulo 10, versículo 15 a 17. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 10, versículos 15 a 17. Eu vou ler. E diz o seguinte: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão, Jonadab. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram, de Acabe até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então nós vemos que Jeú tinha uma missão e Jonadab se colocou ao lado de Jeú para castigar, no caso, Acabe, por ordem. Jonadab se colocou ao lado de Deus, de acordo com a vontade de Deus, a promover o castigo que havia sido dado por Deus. No versículo 13 a 15, nós vemos aí o com os recabitas, com a desobediência dos israelitas. Por isso que Deus mandou Jeremias buscar esse povo. Olha do 13 ao... Sim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai, a mim, porém que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Então Deus deixa bem claro para Jeremias o que ele deveria falar ao povo de Judá. Os recabitas obedeciam fielmente às ordens de Jonadab, filho de Recabe, sobre não beber vinho, não construir tendas, ser um povo nômade. E o povo de Judá não obedecia a Deus, mesmo Deus tendo enviado profetas e falado, e eles não obedeceram. E no versículo 15, Deus diz: começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Então,
ouvir a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, é de suma importância, né? É muito importante. Mas, mais importante ainda, é obedecer. Não adianta somente ouvir. O povo de Israel ouvia as advertências de Jeremias, mas não dava crédito. No versículo 16 a 19, nós vemos a punição dos judeus e a recompensa dos recabitas. Veja aí do 16 ao 19. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Então Deus deixa bem claro por que vai ser obrigado a punir os judeus. Porque eles estão se afastando de Deus, se adoraram outros deuses, Deus clamou para que eles se arrependessem, mas eles não deram uma resposta de acordo com o que Deus esperava. E aí, nos 18 e 19, nós vemos a recompensa para os recabitas. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então, Deus, ele recompensa o povo que é obediente aos seus decretos. Deus conhece seus filhos e ele nos instrui de acordo com a necessidade. Podemos ser disciplinados, admoestados, ele tem a doutrina correta para nós seguirmos, e isso nos é falado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 16 e 17. Estou chegando lá. Primeiro. Cheguei. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para irmãos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a palavra de Deus tem essa finalidade. Ela é inspirada por Deus, não foi escrita por homens, simplesmente, tá certo? E ela é útil para nos ensinar, nos admoestar, nos repreender, nos corrigir, nos educar para toda boa obra, para nós estarmos prontos a fazer a boa obra. Então, Deus nos dá todo o suporte necessário para nós transformarmos a nossa vida, para nós sermos pessoas melhores. Vamos agora ao capítulo 36 e vamos ver quando a palavra de Deus é rejeitada. Vamos lá, Jeremias, capítulo 36, nós vamos ver a palavra 1 a 4, Deus manda registrar toda a profecia de Jeremias. Olha o versículo 36, de 1 a 4. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras
palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Nós sabemos, e existe um ditado, que as palavras se perdem ao vento, mas tudo que é registrado, materialmente falando, fica gravado em papel e pode ser consultado a todo momento. Por isso, Deus orienta Jeremias a registrar no rolo. Olha, você está falando, eles não estão ouvindo. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, sem que eles se arrependam. Por isso, deixa registrado. Eles vão ter alguma coisa palpável para consultar. E vão poder ler, e vão poder meditar nessas palavras, e vamos ver se eles se arrependem dos seus pecados. No versículo 8 e 10, a palavra é anunciada ao povo. Então, nós vamos ver que Baruque, ele escreve e depois vai anunciar ao povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então, ele escreveu e ele leu. No versículo 10, diz o seguinte: leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor, câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova, Senhor, diante de todo o povo. Então, veja, agora está tudo registrado. Qualquer pessoa está lendo, né? Os sacerdotes, os profetas que falavam, que se diziam falar, que diziam respeito de Deus, da vontade de Deus, eles poderiam ver o erro deles e podiam comparar com a perfeita vontade do Senhor. Estava tudo registrado. E Baruque fez de acordo com a orientação de Jeremias. Ele escreveu e leu. No versículos 21, 23 e 24, nós vamos ver que a palavra é rejeitada. Olha o 21. Vamos lá. 21, 23 e 24. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Então, 21, 23. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Versículo 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então, nós vemos que primeiro Baruque falou a todo o povo, depois falou para o rei e para os príncipes, né? Aquelas pessoas que eram autoridades no meio do povo. E o procedimento deles foi não dar ouvidos. Muito pior do que isso. Rasgaram, desprezaram a palavra e jogou no fogo. O rei foi o principal a fazer isso. Então, nós vemos que a palavra de Deus foi ali rejeitada. No versículos 29 e 30,
nós vemos o castigo por causa da rejeição. Vamos lá, 29 e 30. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela. Então, Deus está falando, você queimou o rolo porque Jeremias falou para você que o rei da Babilônia iria destruir Judá e acabaria com os homens e os animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. E aí, se nós quisermos continuar, no versículo 31, diz o seguinte: castigá-lo-ei e a sua descendência, e os seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Então nós vemos que, mesmo estando registrada a palavra do Senhor num rolo, estava escrito, eles rejeitaram o rei, os príncipes, né? O rei foi o primeiro a cortar e jogar ao fogo aquele rolo escrito das profecias feitas por Jeremias, né, sobre Judá e Jerusalém. O rei não aceitou essa palavra, não deu crédito. Então, assim como o rei Joaquim, muitos na história da humanidade também procuraram destruir a palavra de Deus. Muitas palavras do Senhor, a Bíblia, foram queimadas. Eles não leram uma parte na palavra do Senhor que diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Está lá em Isaías 40, versículo 8. Então, essas pessoas que procuram destruir a palavra do Senhor, provavelmente não leram, ou se leram, não deram crédito. E seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Este reino do qual nós fazemos parte é um reino eterno, nunca será destruído. Temos que ter essa convicção sempre. Autoridades podem queimar as escrituras, mas a palavra de Deus é eterna. Não adianta. Alguns podem criticar, ignorar, desrespeitar as escrituras. Porém, é ela que estará presente como padrão no dia do juízo final. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, quando se abre o livro. Tá certo? Então, ela vai estar presente. A palavra do Senhor vai estar presente no dia do juízo. Então, você pode rasgar fisicamente a Bíblia, pode queimar a Bíblia, mas a palavra de Deus, as promessas de Deus são certas. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Então, muitas vezes as autoridades pensam que perseguindo cristãos, queimando Bíblia, vai resolver o problema? Não vai. A palavra de Deus é eterna e esse reino é eterno. Vamos ao capítulo 37. Nós temos uma palavra de ordem nesse capítulo 37. Ser forte e corajoso. Então Deus vai falar para Jeremias: não tema, Jeremias. Eles rejeitaram as suas palavras, mas não tema. Vamos ler inicialmente o versículo 1 a 3. Olha o que diz versículo 1 a 3. Zedequias, agora já é Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o
ouvidos à palavra do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Vem ouvindo as profecias de Jeremias e os reis estão dando crédito à palavra de Jeremias. Não acreditam que tudo que Jeremias vai acontecer. Estão rejeitando a palavra, tá certo? Estão preferindo, como nós já vimos nos capítulos anteriores, dar ouvidos a falsos profetas, as pessoas que profetizavam não mandados por Deus, mas que criavam fábulas e diziam para o povo e para o rei que nada disso iria acontecer, que Jeremias não estava sabendo o que estava falando, que era um falso profeta, sendo que eles mesmos eram que era os falsos profetas. Eles eram os falsos profetas. No versículo 7 a 8, Jeremias, fale a verdade, fale a realidade, continue falando. É isso que o Senhor fala para ele. Versículo 7 e 8. Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Deus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Então, Deus fala para Jeremias, seja forte e corajoso, não temas, fala a realidade, fale sempre a verdade. Irmãos, esse é um bom exemplo para nós nos dias atuais. Independente do que possa acontecer, nós temos que falar sempre de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que nos manter firmes no caminho do Senhor. Jeremias foi orientado por Deus. Fique forte, seja corajoso. E fala que Nabucodonosor vai retornar, os caldeus vão retornar e vão sitiar a cidade de Jerusalém. Versículos 13 a 15, nós vemos uma prisão injusta. Estando ele à porta de Benjamim, versículos 13 a 15, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. Então Jeremias está caminhando, se vocês olharem os outros versículos, ele estava indo à terra de Benjamim para receber a... Isso fica claro aí no versículo 12, tá certo? E esse capitão, de nome Geri, capitão da guarda, ele achou que Jeremias estava fugindo, ia ao encontro dos caldeus, como se fosse um desertor ou uma pessoa que iria trair o povo de Judá. Mentira! Não fujo para os caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Então, essa autoridade, esse capitão da guarda, não quis nem pensar, ouvir o que Jeremias falava, não deu crédito a Jeremias, né? Tomou uma decisão arbitrária, injusta, e levou Jeremias para os príncipes. Então, vamos lá. No versículo 15 diz, os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Então, nós vemos aqui que, provavelmente, os príncipes não deram nem oportunidade para Jeremias se defender. Só ouviram um lado da história, só o lado do capitão da guarda, tá certo?
Jeremias não teve nenhum julgamento justo, pelo contrário, eles ouviram Agerias e já ficaram irados contra Jeremias. Versículo 16. Vamos ler. Tendo Jeremias entrado na cela dos calabouços, ali ficou muitos dias. No versículo 17, nós vemos a atitude de Zedequias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou. Respondeu Jeremias: disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia, nós vamos ler até o 19. Então, Zedequias chamou Jeremias, trouxe Jeremias em secreto na presença dele, achando que havia alguma mudança nas profecias de Jeremias. Então, há alguma palavra do Senhor? No versículo 17 ele pergunta. E aí Jeremias disse, e falou mais, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Jeremias já havia profetizado isso. Zedequias já estava ciente sobre isso. Mas ele trouxe Jeremias para ver se tinha ocorrido alguma mudança na profecia, para ver se Jeremias voltava atrás. Mas Jeremias foi firme, tá certo? E falou de acordo com o que ele ouviu do Senhor. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra esse povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Então nós vemos que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, já estava cercando Jerusalém nesse momento. Zedequias chama Jeremias, querendo saber se houve alguma mudança. E nós vemos a coragem de Jeremias. Por quê? Porque ele tinha convicção de que ele falava em nome de Deus. Ele sabia que estava representando Deus diante do povo de Jerusalém. Ele tinha essa convicção, então ele não temia falar a verdade. E Deus o havia orientado. Fale a verdade, seja forte e corajoso, doa a quem doer. Não se afaste da minha palavra. Isso que Deus nos manda fazer hoje em dia também. Versículo 21, Deus vai usar um rei fraco para beneficiar um homem de Deus que é forte, no caso Jeremias. Olha o que diz o versículo 21. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então nós vemos o seguinte, Jeremias se portou com firmeza, falou a verdade. E Deus usou um rei que era fraco, indeciso, que não dava ouvido à palavra do Senhor. Pelo contrário, foi o primeiro a rasgar e queimar toda a profecia que estava registrada no livro. Então Deus usa esse homem para libertar Jeremias, para beneficiar Jeremias. No versículo 21, nós vemos que a cidade de Jerusalém já estava cercada. Por quê? Olha, então ordenou o rei de Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros. Até quando seria isso? Todo o pão da cidade. Então, se iria acabar o pão da cidade, é porque eles não tinham como plantar, como a cidade estava cercada. Eles estavam prestes a passar fome, porque o pão iria acabar. Então, esse rei indeciso para libertar Jeremias. O cerco do exército da Babilônia se intensificou no trono,
ele estava se mostrando mais inseguro do que o Jeremias, que estava no poço da... A fé em Deus, irmãos, ela nos torna mais fortes que qualquer poder autoritário. Versículos 4 e 5. Então vamos lá para o livro de João, 1 João, Apocalipse, né? Pedro, 2 Pedro, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não ser Jesus, o Filho de Deus? Então, nós temos que ter essa convicção que nós vencemos qualquer poder autoritário, porque nós vencemos o mundo. E essa confiança é dada por Deus. Ela é mais poderosa que um trono terreno. Olha lá em Hebreus. Vamos agora a Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Olha o que diz esses versículos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então nós vemos que a confiança que é dada por Deus, através da sua palavra, é muito mais poderosa do que você deter um poder de um governo. Nós somos muito mais poderosos, nós somos cuidados pelo Deus eterno. Essa passagem deixa bem claro isso. Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Por isso, irmãos, que nós continuemos firmes, perseverantes no caminho do Senhor, perseverantes nesse caminho, que Deus vai garantir a nossa tranquilidade, a nossa proteção. E Ele sempre faz o que é melhor para cada um de nós. E nós temos a bênção maior, a vida eterna ao lado de Deus. No capítulo 38, irmãos, nós vamos ver Zedequias, que é uma liderança insegura e hesitante. Nós vamos ver ele fraquejando várias vezes. Nós vamos interromper por hoje nesse capítulo 38. E no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos todos juntos novamente para dar continuidade a esse livro maravilhoso que é o livro de Jeremias, que nos leva a uma reflexão de sermos tementes a Deus, de respeitarmos a Deus, de procurarmos seguir a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de forma sincera, respeitando Deus como Pai, tendo relacionamento de filho para pai, para que nós possamos sempre estar guardados pelo Senhor. O povo de Israel se afastou de Deus. Deus procurou avisar: olha, volte para mim, abandone o pecado, faça as coisas corretamente, porque senão vocês mesmos vão ser os prejudicados. Eu amo vocês, mas não posso conviver com o pecado que vocês estão praticando. Mudem, e eu vou perdoar os seus pecados, e vou voltar atrás. Mas mesmo diante, nós vemos que a liderança do povo de Israel e o próprio povo de Israel não obedeceu. E a consequência disso é inevitável. Então, irmãos, que nos dias atuais nós também procuremos andar sempre, nos arrependendo dos nossos pecados e lutando muitas vezes contra nós mesmos, contra as nossas, para que Deus nos proteja e nos guarde. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão participando
crescer espiritualmente. Tudo bem? Eu vou pedir ao irmão Luiz Queiroz que essa oração para nós encerrarmos esse estudo de hoje e podemos daqui a pouco iniciar o culto da adoração ao Senhor. Luiz, não estamos ouvindo ainda. Ah, sim. Agora sim. Vocês estão... Agora sim. Vamos orar. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade. Apesar, ó Pai, de nós sermos impedidos de estarmos presentes, o Senhor, ó Pai, tem dado sabedoria aos homens. E temos a tecnologia que nos ajuda, ó Pai, a ter esse pouco de comunhão, ó Pai, que a tecnologia nos proporciona. Obrigado, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a entender, ó Pai, todas as palavras que foram ditas aqui, ó Pai, pelo nosso irmão Valdir sobre o livro de Jeremias. Sabemos, ó Pai, que as pessoas não são fiéis à palavra de Deus, nem querem saber da palavra de Deus. Aprendemos, ó Pai, que precisamos ser firmes no Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar esse entendimento. Sabemos, ó Pai, que com a Tua palavra, se confiarmos e seguirmos fielmente, seremos fortes e poderosos, ó Pai, mais poderosos do que tudo. Obrigado, ó Pai, por essa esperança, que possamos, ó Pai, ser firmes no Senhor sempre. Pai amado, abençoe o culto que logo, logo nós estaremos oferecendo para Ti. É para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, que nos entregamos a esse trabalho. Em nome de Jesus, que agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém.